Eu já falei pra vocês nesse canal 1 milhão de vezes que quem gosta de tecnologia precisa ter a mente aberta e não pode ser fanboy de uma marca só, porque você perde muita coisa boa de outras marcas e não se permite aprender mais sobre tecnologia. E se tinha uma marca que eu não gostava, não comprava e não recomendava até agora, era a KZ Acoustics, uma marca chinesa que fabrica fones de ouvido no estilo monitor, mas que caiu nas graças de muitos usuários comuns pelo áudio muito bom, mas pelo tipo de fone errado pro consumidor comum. E aí eu me deparei com esse cara aqui, do estojo que parece um sabonete Dove, parece um Febo, o KZ E10. O melhor fone de ouvido True Wireless que eu já ouvi na minha vida. Se é a sua primeira vez nesse canal, muito prazer, eu sou o Rudy Caro e eu falo sobre tecnologia e outros assuntos legais aqui no YouTube. Então eu te convido a se inscrever no canal, deixar o like no vídeo porque me ajuda bastante e hoje eu vou te explicar tudo que eu tô achando do KZ E10, desses fones de ouvido sem fio, totalmente sem fio, né, os chamados de True Wireless da KZ, que me deixaram muito espantado pela qualidade e que realmente são fones bastante contraditórios, mas que são fones que me fizeram abandonar os meus outros True Wireless como o meu Galaxy Buds, o meu AirPods da Apple e me fizeram somente usar esse cara aqui. Vamos começar dizendo que eu tô com esse cara há mais ou menos uma semana e em 3 dias eu já pude afirmar com exatidão de que era o melhor áudio True Wireless que eu já tinha ouvido na minha vida. E existe uma diferença muito grande entre fones com fio, fones Bluetooth que possuem um fiozinho e esses caras que são chamados de TWS ou True Wireless, fones realmente sem fio, e esses fones são muito populares aqui no YouTube. Existem muitos vídeos deles e muitas marcas diferentes, inclusive marcas grandes como Samsung, Apple, enfim, fazendo seus concorrentes para disputar a tapa nesse mercado que é quase tão concorrido quanto o mercado de smartphones intermediários, por exemplo. E esse cara aqui me surpreendeu muito, porque eu nunca imaginei que eu ia deixar o meu Galaxy Buds, que era o meu fone favorito, aqui em casa, e ia manter esse cara aqui no meu bolso, porque ele... Cara, esse fone aqui é simplesmente impressionante. Para começar, a gente tem uma case muito grande. Olha o tamanho dessa case, meu querido. Essa case realmente é muito grande, é uma case maior que tudo que eu já vi na minha vida. Na verdade, essa case é maior que aquela Xiaomi Face que eu fiz esses dias vídeo e pode crer que ela é muito maior que as cases normais de fone de ouvido. E esse aqui é o Galaxy Buds. Olha a diferença ignorante do tamanho desses fones de ouvido. Mas essa case aqui não chega a ser muito pesada não, tá? É uma case leve, feita de plástico de liga leve, é um plástico bastante frágil, não é um plástico que representa uma qualidade, assim, quando você pega, você sente que é um negócio firmeza. Você pode ouvir o crack, 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 e parece uma saboneteira velha. A case obviamente não é a parte boa do fone, ela acomoda os dois fones aqui dentro de forma tranquila, tem um ímã na tampa, um ímã bem leve na tampa, né? Um ímã com uma pressão bem menor que as pressões, por exemplo, do próprio Buds ou dos AirPods. É um ímã que fecha, mas não é aquela coisa forte, se você chacoalhar você vai conseguir abrir a tampa. E como são fones que focam nos Buds, nos fones mesmo, e não na case, eles são de baixo custo, eles tentam entregar o melhor áudio possível numa case meio duvidosa. Então eu até passo, porque a gente não usa case, a gente usa case para carregar e transportar. Ela não precisa ser um primor da tecnologia, então tá de bom tamanho. Primeiramente, nós temos entrada USB-C, o que é uma maravilha, visto que a gente só vai precisar de um cabo para carregar este fone, e eu fico muito puto quando eu vejo fones de outras empresas trazendo entradas micro USB. Você não precisa mais de um cabo micro USB, é uma palhaçada as empresas mandarem um cabozinho micro USB, e para quem achou que eu não ia xingar a Xiaomi lá no Mi AirDots ou não ia xingar a Edifier no TWS1, vai se lascar você que foi hater e comentou aqui embaixo, porque eu vou xingar sim. Inclusive, dona Edifier, vamos parar com a palhaçada e nos seus próximos fones True Wireless, vê se coloca uma entrada USB-C, porque ninguém usa mais cabo micro USB e a gente quer usar o mesmo cabo que carrega o celular para carregar os nossos fones de ouvido. Esses caras são os parceiros perfeitos dos nossos celulares e é coisa retrógrada. Eu vou xingar qualquer empresa que coloque entrada micro USB, viu Xiaomi, viu Edifier, viu todas as empresas aí que botam entrada micro USB em fone de ouvido ou case. Para! Isso tá seco, tá grosso. A case é interessante porque ela tem entrada USB-C, ela suporta um carregamento um pouquinho mais rápido, ela tem LED aqui fora indicando que você tá carregando o bichinho, e ela tem LED na parte de dentro indicando se o fone tá sendo pareado, se o fone está sendo carregado ou se o fone está com a carga completa. Esse LED aqui de dentro vai piscar loucamente em verde, azul, verde, azul, verde, azul quando tiver no modo de pareamento. Ele vai indicar um verde, depois azul, um verde, depois azul enquanto ele estiver carregando. Ele vai indicar verde aqui quando você tiver com ele
na tomada e vai indicar uma cor azul sólida quando você tiver com os fones carregados. Então quando a case e os fones estiverem carregados, você vai ver uma cor azul sólida nesse LED aqui. Esta case possui 1100 mAh e garante 8 cargas nos fones de ouvido. Claro que a gente tem a perda de energia, né? A gente tem aquela perda clássica de energia, então a gente vai ter aí, tecnicamente, umas 6 cargas completas, o que eu já acho muita coisa. Não tem carregamento reverso, não tem aquela frescurada toda da Pamu, aquela marca horrorosa que guisou os consumidores, mas a gente tem uma case simples, honesta e que não faz seu fone ficar bugado e também não te dá reembolso, viu, Pamu? Mas falando dos fones de ouvido, nós temos fones no estilo que a KZ já é consagrada por lançar. Fonezinhos com este rabicó para ficar aqui atrás, né, da orelha, mas a KZ fez algo que eu torcia muito para que ela fizesse. Ela consertou o problema da falta de conforto dos fones que são para monitoramento que seja de instrumentos musicais, e a KZ pensou que as pessoas que vão usar esse fone vão passar horas e horas usando, e o que acontecia quando eu usava um fone da KZ com aquele negócio de metal na minha orelha? A minha orelha assava, a minha orelha ficava ardendo, a minha orelha cansava, e muitas pessoas relataram pra KZ que os fones eram muito bons, tinham muita qualidade, mas não eram nada confortáveis para você usar por longas horas. E fones assim, fones True Wireless, são feitos para você usar indo pro trabalho, voltando do trabalho, dirigindo, na rua, enfim, para você usar em casa para ouvir suas músicas, e a KZ finalmente consertou o probleminha pequenininho com os fones nada confortáveis dela. E cada um dos lados do KZ-10 possui 30 mAh de bateria, então os dois somam 60 mAh, e a gente pensa que uma case com 1100 mAh vão conseguir dar várias cargas nesse carinha sem nenhum problema. Nos meus testes de bateria, eu consegui fazer com que eu tocasse esses caras por umas 4 horas e meia, lembrando que não é na situação normal, tá? A KZ mesmo diz que se você estiver tocando MP3 a 320 kbps num volume médio, você vai ter 8 horas de duração de bateria, o que eu acho bastante para tão pouquinha bateria, mas no meu caso eu estava ouvindo música em hi-fi, eu estava ouvindo música em FLAC lá no Tidal, tava ouvindo na melhor qualidade do Tidal e num volume bem alto, e provavelmente isso vai diminuir o tempo de vida útil da sua carga. Mas enfim, você ouve Spotify, vai durar pra caramba sem nenhum problema. E já que estamos falando de áudio, meus queridos, esses fones são impressionantes. A gente tá falando de 5 drivers de áudio de cada lado. Cada um desses carinhas tem 4 drivers de armadura e um driver dinâmico. O driver dinâmico, que é o driver principal feito de titânio e que consegue reproduzir um som brutal pra caramba. E os outros 4 drivers, pra ajudar esse driver aqui, cuidam do sub, dos graves, dos médios e dos agudos, ou tweeters. Então a gente tem um driver bem grandão, que provavelmente a maioria dos fones de ouvido que você já ouviu na sua vida tem um driver só, no máximo um driver duplo. O Galaxy Buds que eu mostrei tem um driverzinho só. É um driver bom, um driver hi-fi, mas é um só. A gente tá falando de 5 contra 1, meus queridos. Isso faz total diferença na hora do volume, na hora do brilho e na hora da assinatura de áudio dos fones. Esses caras são simplesmente monstruosos e a gente tem um total de 10 drivers aqui. Os drivers de armadura são de extrema qualidade, o driver dinâmico sai muito bem em qualquer estilo de música, e uma coisa que me deixou muito impressionado é o pré-amp desse fone. Esse fone provavelmente é um dos fones, assim, eu bato aqui o martelo dizendo que esse cara é o True Wireless mais alto, com mais volume, com mais potência que existe no mercado. E isso se não tiver alguma outra concorrente, ou tiver até outro modelo da KZ que eu desconheça, ou tiver algum outro modelo de outra marca que eu desconheça, mas das marcas mais mainstream, Samsung, Apple, Edifier, enfim, Blitzwolf, as marcas mais mainstream, até a Pamu que seja, não tem fone de ouvido mais alto. Esse fone faz o Pamu Slide parecer uma caixinha de abelha, meus queridos. É um fone monstruoso. Eu tô muito impressionado porque ele é um fone normal, de borrachinha. Tem umas versões na Gearbest que você compra ele com espuma, tá? Essa minha versão é uma versão um pouco mais barata, mas você pode comprar ele com espumas extras, né, que vem na caixa, que são espumas acústicas que você enfia na orelha, e a espuma é uma espuma de memória, que eles chamam de memory foam, que você espeta na orelha e ela cresce na sua orelha e preenche o seu canal. Eu não gosto muito daquele modelo porque aquela espuma suja pra caramba, é uma coisa invasiva na orelha, não gosto de nada entrando na minha orelha porque me dá labirintite, mas se você não tiver problema, é bem interessante, é uma experiência muito boa, e pra quem quer isolamento extremo e um gravezinho a mais, compre o modelo. Eu vou deixar os dois aqui na descrição, tá com desconto do TechNerd e da Banggood, compra aqui que você ajuda o canal, inclusive, e você tem 2 opções. Eu comprei o modelo mais barato, porque eu não faço questão das espumas de memória, as memory foams, e cara, só com essas borrachinhas básicas, que vem um kit com 3 tamanhos diferentes, o fone já é fenomenal. Esses fones têm o que eu chamo de, assim, de uma claridade espantosa. Como são 5 drivers, claro, ele é baseado no
KZ Z10 Pro, inclusive, que tem um driver a mais, esses caras aqui não são os fones tops de linha da KZ, mas eles são os únicos True Wireless que trazem tecnologias que os True Wireless se recusam a trazer, porque o True Wireless é voltado para um público mais amador, e esse cara não é um fone de monitoramento, tá? Não compre ele achando que você vai conseguir ouvir seus instrumentos, porque sim, ele tem graves, ele tem uma curva de equalização diferente, é uma curva focada na gente que quer só ouvir música e não equalizar som. Então dá pra afirmar com certeza que esse fone é um fone flat, mas que tem um grande brilho nos agudos para te dar uma claridade bonita e tem um reforço de graves assustador. E é um fone que não mata os médios, o que é uma coisa muito boa, porque ele tem um grave muito bom, ele tem um grave profundo, você ouve bumbo de bateria e baixo com muita precisão, ele não é aquele grave exagerado nos subs, por exemplo, que é uma grande mania de fones da Blitzwolf, por exemplo, que tem um sub super exagerado para dar uma impressão de fone gordo, encorpado, mas você só sente um abafadão e não sente o real punch dos instrumentos mais graves. Não adianta nada ter sub é uma coisa muito boa em caixa de som grande. Em fone de ouvido o sub tem que estar presente, mas não pode dominar, senão o som fica feio, abafado e você mata outras frequências. Esse fone aqui consegue fazer isso com muita maestria, ele tem graves muito bonitos, ele tem médios graves muito bonitos, ele tem médios muito ok, médios flats, não são médios exagerados, não é aquela guitarra na cabeça, mas também não é aquela guitarra xoxa que você não ouve, tá? Vai dar pra ouvir estilos variados como metal, jazz, enfim, música clássica, funk, o que você quiser ouvir do mais grave e mais digitalizado até o mais acústico, e pra você ouvir músicas como, sei lá, MPB, músicas de instrumentos acústicos, ouvir, sei lá, uma Nana KM, uma coisa mais acústica mesmo, orgânica, ele tem um perfil muito bom, porque ele tem esses agudos brilhantes, ele tem esses médio altos muito cristalinos, sem perder a essência dos fones graves, pra você ouvir um metal ou pra ouvir um som um pouco mais eletrônico, tá? Eu gostei bastante. Agora falando só, né, do encaixe do fone, ele tem um encaixe clássico da KZ que eu reclamava muito, e quando eu vi esse fone eu fiz assim, eu odeio esses fones porque eles têm um encaixe muito ruim, mas eu quebrei a cara com esse cara aqui. Ele tem um encaixe bem molinho, essa parte não é mais de ferro, de metal, aquele arame horroroso dos antigos, é só você colocar atrás da orelha e o encaixe é bastante confortável. Eu tenho orelha pequena, tá, pro tamanho do fone, sobra um pouco aqui em cima, mas ele encaixa muito bem, é só você passar aqui por trás, encaixar a unidade e ir adicionando o tamanho que você quiser de borracha no fone para ele encaixar. E ele conta com 2 microfones, os dois trabalham juntos para redução de volume, não é cancelamento, não é noise cancelling, tá? É noise reduction, então você não vai ter aquela coisa de não ouvir o barulho do avião, mas ele vai reduzir bastante o som ao seu redor e vai deixar você bastante surdo ao mundo externo. Eu tava ouvindo música aqui e não conseguia nem ouvir a produção, e só as espumas dele já me deixam bastante assim, isolados do mundo externo, tá? O encaixe é bem gostoso, é extremamente superior àquele encaixe horroroso dos fones antigos da KZ, e ele é um fone que qualquer pessoa vai encaixar na orelha e vai usar. Se você tiver a orelha muito pequena, ou for um adolescente, for uma criança, for uma menininha com a orelhinha pequenininha, talvez ele sobre um pouco. A minha orelha não é uma orelha exatamente normal, é uma orelha menorzinha, então ele sobra um pouco, mas é só dar uma giradinha pra trás que ele encaixa na parte de trás da minha orelha, e eu usei ele por longos períodos de tempo sem que ele caísse e sem que ele incomodasse minha orelha como os outros KZs, o que é um milagre de Jesus. E se você curtiu meu vídeo, ficou com o ouvidinho e o dedinho coçando e quer comprar um pra você, aqui embaixo na descrição tem o link de alguns modelos desse próprio fone, com as espumas de memória, sem as espumas, enfim, eu vou deixar os dois preços. Ele custa menos que R$300, ele pode ser comprado pelo link aqui de baixo, que você ajuda o canal a trazer mais produtos como esse. E eu sou um cara audiófilo, eu sou um cara que fui músico a vida toda, eu dou muita importância pra review de fone e uso muitos fones diferentes, eu tenho uma coleção de headphones em casa, eu gosto bastante de fones de ouvido, não sou nenhum especialista, tá? Até recomendo o canal Mind the Headphone do Léo, que é muito mais especialista do que eu e deve ter vídeo desse fone aí, mas eu recomendo muito esse cara pra você que tá cansado de fones True Wireless baratos, tá cansado de fones meio xoxos, meio vagabundinhos e quer um fone com padrão profissional, quer um fone com áudio ignorante, com áudio monstro, você que que toca numa igreja, você que é músico, você que sabe o que é um fone bom, tem consciência de ter ouvido um fone bom na sua vida, você vai ouvir esses fones e falar, mano, o Rudizão tinha razão, esses fones são ignorantes e são sensacionais pelo preço que pagam nele. Se você gostou desse vídeo, deixa o like porque me ajuda bastante, tá um calor insuportável nesse carnaval de São Paulo, eu estou pingando pra fazer esse vídeo pra vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Meu Deus do céu, calor.